Hora da participação do professor Davi Forli Inocente. Então, meu boa tarde para você, Davi. Boa tarde, Marcos Frateschi. Boa tarde aos amigos e ouvintes da Rádio CBN Ribeirão. Hoje, então, vamos falar sobre a força do otimismo na sua carreira. Vocês sabiam, então, que as pessoas que são otimistas vendem mais, elas economizam mais, elas têm mais planejamento de futuro? Pois é, tem um artigo da Michelle Gelan na Harvard Review de 23 de abril agora de 2019, mostrando que, enfim, ela começa o estudo falando sobre o estresse, né? O estresse que consome aí 90% dos profissionais, estão relatando um estresse ocupacional enorme, dizendo que são mais estressados do que as suas gerações anteriores. Enfim, um monte de problemas aí associados ao estresse. Ela conduziu um estudo com 2.000 americanos e testando, então, otimismo, saúde financeira, atitudes e a concentração e a melhora do resultado financeiro. Ela mostrou o seguinte, que 90% dos otimistas economizaram recurso ao longo do tempo, enquanto 70% dos pessimistas o fizeram. 2/3 dos otimistas investiram em fundos, enquanto menos da metade dos pessimistas o fizeram. Os otimistas ganham mais, têm 40% mais chances de serem promovidos e têm 6 vezes mais chances de ter melhores resultados no trabalho em nível de desempenho geral. O Martin Seligman, que é uma autoridade aí nessa área da felicidade na empresa, está falando que 56% dos os vendedores que têm essa atitude otimista vendem 56% mais do que os seus pares não otimistas. Isso teria influenciado o sistema de contratação, por exemplo, da gigante MetLife, para contratar gente com esse traço de personalidade aí, para diminuir, claro, o nível de turnover e de não aproveitamento de profissionais naquela empresa. Olha só que interessante. Mas aí, então, a pergunta que fica é como é que faz isso, né? Professor Davi, alguma dica para se construir esse otimismo? Pois é, essa é a pergunta, né? Como é que a gente fica otimista? É possível ficar otimista? A autora desse estudo, a Michelle Gelan, ela dá algumas dicas, mas eu gostei muito do que eu li de uma outra pesquisadora chamada Judith Moscovitz. Ela cita no seu estudo 8 passos que ela desenvolveu num treinamento. Ela é médica e ela desenvolveu esse estudo para pacientes do hospital onde ela leciona, na Faculdade da Medicina da Northwestern, que ela criou um guia de estudo para as pessoas desenvolverem o otimismo. Então, olha só que interessante, são passos simples, são 8 passos, mas são bem simples. Olha só que interessante, o primeiro deles, reconhecer um evento positivo todo dia. O segundo, vivenciar esse evento e compartilhar com outros. O terceiro, criar um diário pessoal de gratidão. O quarto, identificar uma qualidade pessoal, sua própria, e refletir como é que você faz um melhor uso dela. O quinto passo, definir um objetivo alcançável e mensurar a sua evolução na direção desse progresso. Um sexto passo, registrar um motivo de estresse e pensar uma maneira de trabalhar com esse motivo de estresse. Um sétimo passo, praticar pequenas gentilezas todos os dias. E o último passo, mindfulness, atenção plena naquilo que você está fazendo. A gente já falou sobre mindfulness antes, tem muita gente atenta sobre esse ponto, mas você vê que, de uma certa maneira, esses 8 passos têm a ver com ser uma boa pessoa, ser a melhor pessoa que você puder e colocar isso numa energia legal para você ter uma conduta otimista no seu desenvolvimento profissional. É isso aí, pessoal. Falamos novamente na semana que vem. Davi, um forte abraço e até lá, hein? Hora da participação do professor Davi Forli Inocente. Então, meu boa tarde para você, Davi. Boa tarde, Marcos Frateschi. Boa tarde aos amigos e ouvintes da Rádio CBN Ribeirão. Hoje, então, vamos falar sobre a força do otimismo na sua carreira. Vocês sabiam, então, que as pessoas que são otimistas vendem mais, elas economizam mais, elas têm mais planejamento de futuro? Pois é, tem um artigo da Michelle Gelan na Harvard Review de 23 de abril agora de 2019, mostrando